Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a expressão dura cerviz, aquele povo de dura cerviz, o que isso significa e como esse termo se relaciona com a Bíblia como um todo, pois ele expressa um princípio que nós pretendemos hoje conversar um pouco aqui entre amigos. E como de costume, nós queremos deixar registrado o nosso abraço e agradecimento à professora Etishane, cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição deste vídeo. Agora sim, olá meu querido amigo, a palavra está contigo. Olá, então, saudando meu amigo e a nossa audiência com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. E o tema, como tu já disseste, que a gente pretende conversar hoje, é exatamente essa expressão dura cerviz, em inglês stiff neck, né? E que a professora Et traz nas suas lições e nos seus vídeos, e a gente vai realmente tentar penetrar no simbolismo por trás dessa expressão. Como tu já disseste, o Moisés, ele subiu ao Monte Sinai, a mando de Deus, para lá receber os mandamentos, e enquanto ele estava lá em cima, como ele tardava, né, como ele demorou para descer do monte, o povo então acercou-se de Arão, irmão de Moisés, e para acalmar o povo, né, o povo queria deuses para adorar, e o Arão fez então um bezerro de ouro, quer dizer, pegou os pendentes, as joias, né, os pingentes, enfim, os metais preciosos que o povo tinha e construiu um bezerro de ouro para ser adorado pelo povo. E Deus avisou então a Moisés que o povo estava praticando este ato de idolatria, e numa conversa de Moisés com Deus, que é narrado ali no versículo 9 do capítulo 32 de Êxodo, Moisés então fala, né, que esse é um povo de dura cerviz. E, inclusive, Deus depois até sugeriu que o povo fosse exterminado e que fosse feita uma nova raça, um novo povo. E Moisés intercedeu por esse povo. Mas a grande questão aqui é justamente esse termo dura cerviz, stiff neck em inglês, e em hebraico a palavra nuca, né, ou pescoço aqui, né, seria oref, oref, que é escrita com 3 letras, Ain, Resh e Fei. E a professora Et ensina que existe uma outra palavra em hebraico que é também escrita com as mesmas letras numa ordem diferente, que é a palavra afá, afá, que significa cinzas ou sujeira, poeira, que é escrito com Ain, Fei e Resh, as mesmas letras de nuca. E a outra palavra que compõe essa expressão é a palavra cachê, em hebraico, cachê, que é escrita com as letras Kof, Shin e Rei. E essa palavra, então, significa dura, né? Duro, em inglês hard ou stiff. E a professora Et explica que as principais letras dessa palavra, cachê, seriam a letra Kof e a letra Shin. Como a letra Kof tem o valor numérico de 100 e a letra Shin tem o valor numérico de 300, seria 300 mais 100 daria 400. E se nós pegarmos então o número 4, essa palavra cachê, que seria o duro, ela estaria muito vinculada a este número 4. Então, essa expressão dura cerviz, a gente relaciona primeiro com cinzas, né, no idioma hebraico, e também com o número 4. Então essa é uma ideia importante, a primeira ideia que a professora Et passa para nós. A partir disso, a gente pode fazer uma relação com a constituição do ser humano, com aquela relação 1:4, que é uma proporção presente em todo o ser humano, no seu desenvolvimento no tempo. Nós temos o 1, que é a cabeça, o infinito, a fonte, a origem, e o 4, que seria então os seus membros, 2 braços e 2 pernas. Então, esse desenvolvimento do homem no tempo está relacionado ao 4. Aliás, só para concluir o meu raciocínio, essa relação 1:4 que está presente nessa expressão stiff neck, ela está presente em vários outros aspectos da Bíblia. Nós aprendemos com a professora Et, por exemplo, inclusive há um vídeo aqui no canal sobre Adam, né, sobre o homem, a palavra Adão, que significa homem ou ser humano, ela também tem essa relação 1:4,
porque tem o Aleph, que é 1, tem o Dalet, que é 4, e ainda finaliza com o Mem, que é 40. Então, essa relação 1 para 4 está presente na própria expressão Adão. Também no Ed, que é referido no Gênesis 2, versículo 6, que é o vapor que subia da terra imediatamente antes da criação do homem. É narrado no capítulo 2, versículo 6 de Gênesis, que subia um vapor da terra. E esse vapor em hebraico é Ed. Se escreve com 2 letras, Aleph e Dalet. O Aleph tem valor numérico de 1 e o Dalet tem valor numérico de 4. De novo, a proporção 1 para 4. E ainda a gente pode pensar até na constituição do corpo humano. Se a gente olhar para nossas mãos, né, nós temos essa mesma proporção no polegar e os outros 4 dedos da mão. Inclusive, a palavra yad também, que significa mão, contém essa relação 1 para 4. E aí a gente pode pensar, né, o que significa, qual é o sentido simbólico dessa relação 1 para 4. Se tu puder ajudar a gente. Perfeito. Então, sumarizando, né, essa ideia sobre a relação 1 para 4, significa justamente o 1, aquela questão invisível, a razão de todas as coisas que nós não vemos, né? O que está oculto, o que é a razão de todas as coisas, e o 4 é o que é manifestado. Claro, no corpo humano nós pensamos na cabeça, nos pensamentos que são ocultos, certo? Que ninguém vê o que a outra pessoa está pensando, e o corpo, né, os 4 membros inferiores, que são sempre manifestados. E me chama a atenção nessa relação que nós estamos, né, nos encaminhando para entender que a dura cerviz representa justamente a falta dessa ligação entre o 1 e o 4, quando as pessoas ficam apenas na materialidade, apenas naquela relação literal, na relação onde o que você vê é o que você pega. Nesse capítulo 32 do Gênesis, é interessante que quando Moisés demora para descer do monte, e o povo começa a reclamar e quer, né, então, e pede para que seja feita uma imagem de Deus, e Arão faz essa imagem. O Zohar diz que quando Arão mostra a imagem para o povo de Israel, é dito em hebraico, né, Vaiomeru, né, disse Arão, ele Eloheiha, este é teu Deus. E é muito interessante o que o Zohar fala a partir dessas palavras, porque ele, a palavra ele, Aleph, Lamed e Re em hebraico, significa este, isto, algo que é visível, o que é manifestado, o que está plenamente manifestado. E ele remete a um verso do Isaías, onde ele diz quem criou isso, que em hebraico significa mi bará ele. E quando os sábios fazem uma análise dessa sentença, mi bará ele, eles chegam à conclusão de que você pode unir o ele, isto, com o mi, do quem, que é quem está oculto, quem está no invisível, e formar a palavra Elohim, que é a palavra de Deus, aí sim, oculto, e não essa metade apenas manifestada. Então, o que no Zohar consta é que o povo hebreu, nessa fase, eles não estavam de fato adorando um bezerro de ouro, claro que isso é só uma interpretação possível do texto. Eles estavam, na verdade, adorando apenas o que é manifestado. Eles haviam se esquecido do princípio oculto, do princípio invisível que governa todas as coisas. E depois, corroborando essa ideia, quando Moisés volta para o Sinai e vai receber as segundas tábuas da lei, e no capítulo 33, e Deus diz para Moisés que passará com sua glória e que cobrirá ele, pois ninguém pode ver Deus face a face. E Moisés, é dito que ele apenas vê as costas de Deus, é isso que a tradição diz, né? Não vê ele face a face, porém vê as costas do Altíssimo. E o que significa ver as costas do Altíssimo? Significa que ele viu o princípio, viu o 1 e viu o 4. Isso não é para materializar uma imagem onde ele vê um ser caminhando. Pelo contrário, significa simbolicamente que ele viu a manifestação do 1, que é invisível, e do 4, que é a manifestação. Outra questão importante sobre essa imagem é que ele só viu o Senhor quando ele havia já passado. E é isso que acontece na nossa vida normalmente, né? Agora trago aqui já para parte do que nós vivemos no dia a dia. Normalmente, as situações que ocorrem na nossa vida, muitas vezes desagradáveis,
O mundo, nós sabemos, ele é pródigo em conseguir nos desestruturar, nos puxar para baixo. Porém, depois que passa a fase, se nós conseguirmos aprender a lição do que aconteceu, seja um evento triste, seja até uma fatalidade, se nós conseguirmos sair melhor dessa situação do que era antes, nós conseguirmos ver muitas vezes as costas de Deus, porque o evento já passou, nós jamais optaríamos por aquele evento, porém nós conseguimos entender que havia uma razão oculta e que nós acabamos nos saindo muito melhor do que nós poderíamos imaginar. Então eu falo isso apenas para mostrar como funciona essa questão simbólica. Então nós temos aqui duas relações, certo, meu caro? O 1:4, e em hebraico nós poderíamos colocar o ele, que é o manifestado, que seria relacionado ao 4, e nós temos o mi, o quem, que é justamente o oculto, quem. Então o Zohar até ele fala sobre essa frase mi bara ele, que não é uma pergunta, quem criou isto? É quem criou isso, é uma afirmação, é quem, o oculto, o indizível, aquele a que nós não podemos sequer nos pronunciar, foi quem criou toda essa maravilha. Então, acredito que seria isso por enquanto. Perfeito. E ouvindo as tuas belíssimas considerações, né, eu estava me reportando de novo a essa expressão stiff neck, esse cachê oref, né, que é referido no capítulo 32, versículo 9 de Gênesis, e justamente o significado dessa expressão é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas tem a dura cerviz, né, significa que o corpo ele rejeita a inspiração ou o comando que vem da cabeça, rejeita justamente aquilo que vem do pensamento, aquilo que vem de mais elevado, né? Isso está bloqueado, este 4 né, da matéria bloqueia a comunicação, esse contato com a origem. E ainda é importante trazer dentro dessa análise simbólica que o pescoço ele é essa ponte né, entre a cabeça e o corpo. É uma ponte muito estreita, né, uma ponte muito sutil, é um caminho muito apertado. Então, se essa ponte for dura, né, se ela for estreita demais ou se ela estiver bloqueada, o corpo ele não vai conseguir absorver nenhuma informação da cabeça. Né? E as pessoas não poderão mudar os seus hábitos, não poderão abrir as suas mentes, porque tem uma dura cerviz. Então, essa expressão no seu sentido simbólico e talvez, vamos colocar assim, mais elevado, né, significa que a pessoa não está aberta, não está receptiva para o espírito e para as coisas que vêm do alto. Né? Porque, de novo, esse pescoço, essa nuca, esta ponte, ela está dominada pelo 4 da materialidade, fechada para a inspiração da cabeça do plano espiritual. Então, bloqueou essa parte que permite justamente o nosso contato com aquele mi, né, com aquela parte oculta, com aquele criador invisível, indizível, para que a gente possa receber essas influências e essas inspirações que vêm do alto. Nós não podemos ser de dura cerviz. Nós temos, pelo contrário, estarmos abertos, atentos e receptivos a essas influências que vêm do alto, que vêm da parte mais elevada do nosso ser, e não simplesmente sermos reativos, como tu bem mencionaste, a essas inquietações, a essas pressões que nós sofremos, físicas, psicológicas, do mundo da matéria, mas sim sermos abertos às inspirações e às influências daquilo que vem do plano invisível, do plano mais sutil. Excelente. Eu tive mais uma lembrança que eu gostaria de compartilhar, que vem do sábio Frederick Weinreb, que fala muito belamente sobre esse princípio 1:4, e ele mostra o que mais seria relacionado a esse 4, aquele momento de desconexão com as questões invisíveis. E há uma palavra que existe, que é exatamente a mesma raiz que cerviz, que usa as mesmas letras Shin e Kuf, que é a palavra Shuk, que significa mercado e também significa desejo. Então veja, né, quando nós estamos nesse consumismo, no mercado, no desejo, nós também estamos nos relacionando apenas com o 4, apenas com o 400, né, com tudo que é manifestado. Né? Esse também pode ser um bezerro de ouro, né? O consumismo excessivo que nós nos encaminhamos. E por outro lado, quando nós fazemos a regeneração do nosso desejo, que é representado pelo Tikkun,
que na tradição é a busca de todo sábio, né? A reparação. Esse Tikkun começa com o Tav e o Kuf, e aí ele forma o 500, que já é daí sim uma outra história que não entraremos hoje, mas que dá para referir, né, que quando nós temos a nossa cerviz dura, o que nós fazemos? Nós colocamos a nossa mão, que havias referido que ela já representa essa relação 1:4, e ela é 5 dedos, buscando justamente restaurar essa conexão. O que simbolicamente essa atitude pode representar uma reconexão, um retorno à casa do Pai, o retorno ao invisível, o retorno ao segredo, o retorno ao amor que ele não pode ser medido, não pode ser visto, mas pode ser sentido. Perfeito, belíssimo. Só para finalizar, pelo menos as minhas considerações, né? Que todos nós temos esse trabalho diário, né? Que é manter este contato com este que nós estamos vivendo no 4, estamos vivendo na matéria, mas devemos integrar essa matéria com essa unidade, com essas influências do invisível e do alto. E acho que isso é o que nós buscamos, inclusive trazendo esses ensinamentos da professora Eti e das leituras que fazemos, mas nós rogamos também que aqueles que estão nos assistindo possam receber essas influências da mesma forma. Excelente, meu querido amigo. Só participar aqui contigo já nos traz essa conexão. Espero que você que está participando aqui conosco receba o nosso abraço, receba esse desejo que nós temos de que a vida seja um pouco menos materializada, um pouco menos literal, né? De ter aquilo que nós vemos com aquilo que nós pegamos, mesmo na interpretação dos textos sagrados, possam, pelo contrário, sempre buscar a conexão, a amizade, o amor, e é isso que nós desejamos. Então fica aqui o nosso abraço, desejando que possa ter uma excelente semana e até a próxima!